Após a queda dos Coinares, o Império Valeriano dominou toda a metade oeste do continente de Essos. Escravizados fluíam aos milhares para a cidade franca de Valíria, e logo eram jogados no subsolo para trabalhar em minas de ouro e prata. O mais oeste que o Império Valeriano chegou foi numa ilha na costa de Westeros, chamada Pedra do Dragão. Tem quem diga que essa base valeriana já era um sinal que o Império buscaria conquistar Westeros, mas não deu tempo. A cidade franca de Valíria, capital do Império, ficava no meio de uma cadeia de vulcões chamada as 14 Chamas. Mas antes de continuar, eu vou explicar para você as duas teorias que temos a respeito de como os valerianos dominaram os dragões e usaram eles na expansão imperialista. A primeira diz o seguinte: os valerianos eram pastores, e acredita-se que os dragões já habitavam a região das 14 Chamas. Então, esses pastores fizeram basicamente a mesma coisa que qualquer humano faz para domar um animal, que é cuidar dele, alimentar, sempre estar por perto para que o animal crie confiança em você e por aí vai. A segunda explicação é um pouquinho mais obscura e nos diz o seguinte: não existiam dragões para serem domados, mas naquela região das 14 Chamas existia um animal chamado Verme de Fogo, que é basicamente uma serpente gigante que cospe fogo, mas não voa. E ali pertinho, no continente de Sotórios, existia um animal chamado Serpe, que são bem parecidos com os dragões, porém eles são menores, e por incrível que pareça são mais ferozes que os dragões, mas eles não cospem fogo. Então, com magia de sangue e cruzamento de espécies, os valerianos criaram um animal que voasse como uma serpe e cuspisse fogo como um verme de fogo. E assim, nasceram os dragões. E a crença que magia de sangue teria sido usada serve para explicar basicamente o porquê os dragões só aceitam serem montados por pessoas com sangue valeriano. Enfim, voltando para a perdição. Ninguém sabe exatamente como isso começou, embora uma família soubesse que iria acontecer, os Targaryens. Essa família era uma das muitas famílias de senhores de dragões, mas não era nem de longe uma das mais poderosas ou influentes. Por que eu digo influentes? Porque apesar de ser um império, Valíria não tinha a figura de um imperador, então a sua política era administrada por um senado, formado por senhores de dragões e pessoas ricas que tinham direitos e poderes de decisão. Só que aí surge a pergunta: como os Targaryens sabiam disso? Então, entre os Targaryens existia uma garota chamada Daenys, que mais tarde carregaria o título de A Sonhadora, porque obviamente ela sonhou com a destruição de Valíria. Ela alertou seus pais e, por incrível que pareça, eles acreditaram. Então, 12 anos antes do cataclisma atingir Valíria, eles se mudaram para a Pedra do Dragão, aquela ilha mais a oeste do Império. Eu imagino que, por conta dessa região e época, era muito mais fácil as pessoas acreditarem em sonhos e profecias. 12 anos se passaram e enfim o sonho de Daenys se tornou realidade. Os 14 vulcões entraram em erupção. Fogo, lavas, cinzas, rochas, gases, tudo isso sendo jogado para todos os lados. Fendas enormes se abriram na terra e engoliram vilas inteiras, um calor insuportável. Um clima tão hostil que nem os dragões que estavam nos céus aguentaram e caíram mortos sobre seus senhores. Toda a água da Península Valeriana ou ferveu ou se tornou ácida. Milhões de pessoas morrendo queimadas, intoxicadas ou atingidas por rochas que voavam sobre suas cabeças. Um império que demorou anos para ser forjado foi reduzido a nada em apenas um dia. Ontem, o maior império do mundo existia, hoje não mais. Como eu disse, ninguém sabe como começou, mas existem teorias do que pode ter sido a causa. Boatos contam que por conta da magia em Valíria, os vulcões eram controlados por magos para não entrarem em erupção. E nessa época, alguns conflitos políticos do Senado valeriano foram ultrapassando o limite do debate e partindo para traições e assassinatos. Um desses assassinatos teria sido de um desses magos, e quando essa magia perdeu um de seus pilares de sustentação, acabou levando os 14 vulcões a finalmente saírem do controle. Outra teoria é de que os homens sem rosto teriam causado isso para libertar os escravos. Só que a galera morreu no processo, mas isso também poderia fazer parte do plano, porque para os homens sem rosto, a morte é um presente. Então eles não sentiriam que estavam matando os escravos, mas sim libertando eles através do presente da morte.
Também tem a teoria que diz que o início nem foi em Valíria, mas sim lá no Mar Estreito. Por conta de um maremoto, as placas tectônicas acabaram dando uma chacoalhada nos vulcões, e isso foi o suficiente para eles entrarem num efeito dominó de erupção. Enfim, apesar da maioria das pessoas terem morrido na perdição, ainda tinham senhores de dragões que sobreviveram, mas claro, só aqueles que estavam longe, como os Targaryen. Os Velaryon e os Celtigar, apesar de não serem senhores de dragões, também escaparam. Eles ocupavam ilhas ali perto de Pedra do Dragão, mas isso muito antes dos Targaryens chegarem. Tem a história de um senhor de dragão que se chamava Aurion. Ele sobreviveu ao cataclisma e quando ele recebeu a notícia do que aconteceu em Valíria, ele teve a ideia de reunir um exército na cidade de Corror e ir para Valíria para tomar posse do que sobrou e se autoproclamar o primeiro imperador de Valíria. Bom, nem ele, nem seu dragão e muito menos seus 30 mil soldados foram vistos novamente. E isso acabou se tornando um padrão. É tipo assim: depois do cataclisma, a cada 10 pessoas que vão para Valíria, 11 não voltam mais. Existiam outros além de Aurion que sobreviveram e que estavam espalhados por Essos, mas eles não duraram muito não, porque todos foram mortos nos anos de guerra que eclodiram após a queda de Valíria. Esse período ficou conhecido como Século de Sangue, porque várias cidades lutavam contra as outras para tomar o poder. A cidade de Volantes queria dominar as outras porque se diziam herdeiros do legado valiriano. Inclusive, o próprio Aegon, o Conquistador, lutou em algumas batalhas nesse período. O próprio rei Argilac, o Arrogante, também lutou em Essos. Foi um período bem movimentado das crônicas. Mais tarde, Aegon e Argilac iriam ter sua própria história de conflito. Mas isso é tema para outro vídeo.